Olá a todos, eu sou Newton Sebraga e aqui estou novamente com o canal de notícias do Instituto Newton Sebraga, o Trebuchet da Tecnologia. E hoje o assunto que nós vamos comentar vem de duas notícias que estão correndo na internet e que tratam de uma tendência muito importante dos nossos dias, que é o da produção de energia de fontes alternativas, as chamadas fazendas de energia, que no futuro estarão ocupando parte importante do nosso sistema de produção de energia e uma fonte econômica bastante rentável. E nessas fazendas de energia, hoje já nós temos exemplos das fontes de energia solares vindas através da produção, da conversão da energia do sol em energia elétrica. E as tecnologias de produção de energia elétrica a partir de painéis solares, de células fotoelétricas ou de células fotovoltaicas está tendo assim um progresso incrível. Das antigas células que tinham um rendimento muito baixo, nós estamos passando a fontes de energia através de fotocélulas, de células fotovoltaicas, com rendimento cada vez maior e com um preço cada vez menor. E com vantagens, é lógico, que permitem que você até tenha um painel solar na sua casa e o excedente da energia que você gera lá no seu painel, você venda para a empresa concessionária, que vai abater a quantidade de energia vendida da sua conta ou até lhe pagar, se ela superar aquilo que você consome. Então vamos às notícias que nós achamos na internet. A primeira vem do NREL, que é o National Renewable Energy Laboratory dos Estados Unidos, que é o Laboratório Nacional de Energia Renovável. Ele anuncia que na revista Natural Chemistry, pesquisadores mostraram que pode-se utilizar uma molécula orgânica para gerar energia elétrica. Essa molécula, ela aparece em longas cadeias, eles conseguiram obter materiais orgânicos que formam longas cadeias e que têm uma propriedade interessante. Quando a luz incide nesses materiais, nas extremidades dessa molécula aparecem cargas elétricas. Então, apresenta um efeito fotoelétrico. Elas podem converter energia solar em energia elétrica. Esses materiais orgânicos, eles podem ser produzidos com mais facilidade, menor custo, podendo levar no futuro a formas de fotocélulas, de células fotovoltaicas de alto rendimento e baixo custo e que seriam produzidas a partir de materiais orgânicos. A segunda notícia é muito interessante, é que se conseguiu obter uma célula solar, um painel solar ou uma célula fotovoltaica que apresenta 132% de eficiência quântica. Vamos explicar um pouquinho do funcionamento das células fotoelétricas ou dos painéis solares ou das células fotovoltaicas, baseados na física, para que você entenda o significado das duas notícias que nós demos aqui. E aí nós vamos partir da pesquisa feita pelos pesquisadores da Universidade de Aalto. Essa universidade fica nos Estados Unidos. Eu dou depois os links das duas notícias, que vocês podem acessar diretamente na fonte, em inglês, é óbvio. E os pesquisadores descobriram que é possível você produzir uma fotocélula que tenha um rendimento maior que 132%. É lógico, vocês vão dizer. E agora, como é que fica o teorema da conservação da energia? Eu não posso obter mais energia de uma fotocélula do que a quantidade de luz que incide nela. Mas nós temos aqui um artifício que, de certo modo, viola um pouquinho as leis da física. Para entender nisso, nós vamos partir do efeito fotoelétrico. Efeito que foi descoberto lá já no século XIX, quando se percebeu que se um pedaço de material como o chumbo fosse iluminado, apareciam cargas elétricas nesse material e ele gerava uma pequena corrente. Foi Einstein que explicou o efeito fotoelétrico. O Einstein mostrou que quando um elétron incide num átomo, ele pode arrancar um elétron desse átomo.
Basta então que o fóton que incide naquele material tenha uma energia maior do que a energia que prende o elétron no átomo, para que esse elétron seja retirado e possa ser aproveitado para produzir uma corrente elétrica. Veja então que o efeito fotoelétrico nos diz que não importa a energia do elétron do fóton para arrancar o elétron. Assim, ele deve apenas ter uma energia mínima para arrancar esse elétron, que essa energia ela é aquela que prende o elétron ao átomo. Assim, na faixa de luz visível, por exemplo, nós temos fótons com uma grande variedade de comprimentos de onda ou de energias, né, que é dada pela frequência. Isso quer dizer que quando nós temos um material fotoelétrico, um material que libere elétrons quando receba a luz, um painel solar, por exemplo, uma célula fotovoltaica, quando incide luz nele, nós podemos dizer que cada fóton libera um elétron, desde que sua energia seja suficiente para isso. Então, nós poderíamos dizer, relacionar, que o rendimento de um painel solar será 100% se para cada fóton ele conseguir liberar um elétron. Então, vejam que isso é uma teoria, um limite teórico. Na prática, nós temos problemas, né? E o rendimento dos painéis solares, principalmente feitos de silício, ele é muito baixo ainda. São rendimentos de 25%, 30%, até um pouco mais. E seria o ideal que no futuro a gente conseguisse um painel com 100%. Mas esses pesquisadores foram além. Eles conseguiram superar os 100%. Mas aí, como é que fica? Como eu consigo fazer com que a energia que eu obtenha elétrica numa fotocélula, num painel solar, seja maior do que 100% do que os fótons que incidem nesse painel? Aí vem um segredinho. Os pesquisadores desenvolveram nanomateriais à base de silício, que levaram à criação do chamado silício negro. E esse material tem uma característica muito importante. Em primeiro lugar, ele evita o problema que as fotocélulas comuns de silício têm, que é o chamada recombinação. O que é a recombinação? A maioria, uma grande parte dos elétrons liberados quando a luz bate nesse material e consegue arrancar os elétrons dos átomos, faz com que os elétrons eles se recombinem. Eles vão procurar outros átomos que já tenham tido elétrons arrancados, e ali existe uma lacuna, e eles entram nessa lacuna e se perdem. Então é um efeito de recombinação. A gente não consegue aproveitar todos os elétrons que são arrancados, porque alguns voltam para os buracos, as lacunas que ficam nos átomos. Então isso aí é uma das causas do baixo rendimento das fotocélulas, né? Das células solares. E o que eles conseguiram com essas nanoestruturas foi que os materiais obtidos com o silício, eles não apresentam o problema da recombinação. O elétron arrancado fica fora. Então, nós temos aí já um rendimento muito alto para essas fotocélulas. Mas aí vem uma coisa interessante que vocês precisam entender. Nós vimos, que eu já falei, que a quantidade de energia que o fóton transporta ela depende do seu comprimento de onda e da sua frequência. Assim, na faixa de luz visível, inclusive nós podemos até ultrapassar um pouco e ir para o ultravioleta, nós temos fótons que têm energia maior do que aquela que seria necessária para arrancar o elétron. Quer dizer, eles arrancam o elétron com sobra. O elétron, certo, ele é retirado lá do seu átomo e a energia, ele é transferida para este elétron e ele passa a ser usado para fornecer energia elétrica. Mas se eu tiver, por exemplo, dentro de uma certa quantidade de fótons que incidem, o fóton pode ser dito como uma partícula de luz. Ele é a unidade de luz, né? E nós dizemos que o elétron que é arrancado do átomo, ele forma uma partícula chamada exciton, ou se vocês usarem o termo em inglês, exciton, que é, vamos dizer, uma partícula disponível de energia elétrica que a gente pode aproveitar num circuito externo. Então, se de repente, em cada
vamos dizer, em cada 100 fótons que incidem no material para arrancar os elétrons, nós temos 30 que tem mais do que o dobro da energia necessária para arrancar esse elétron. Ele está lá no extremo do azul ou do violeta, então ele tem uma energia maior. Então existe uma grande probabilidade de que esse fóton, em lugar de arrancar apenas um elétron lá daquele átomo, daquele material, ele rebata, vamos dizer, e arranque 2 elétrons. Então, em cada 100, nós temos 32 que faz esse mesmo efeito. Ele consegue arrancar mais de um elétron do átomo. Resultado, 100 elétrons, 100 fótons que batam nesse material, nesse nanocristal de silício, desse silício negro, vão arrancar 132 elétrons. Resultado, eu tenho uma fotocélula, um painel solar feito com esse material, que tem 132% de rendimento. É lógico que isso é fantástico. Vocês vão ter um aproveitamento de mais de 100% da energia incidente naquele painel solar. É uma coisa fantástica, é uma notícia fantástica, que ela foi publicada aí no link que vocês têm aí abaixo, se quiserem ver a notícia em inglês, que mostra que no futuro os painéis solares terão um altíssimo rendimento. Se nós considerarmos que nos países ensolarados, como nossos países equatoriais, no nordeste do Brasil, nós temos mais de 1000 watts de energia disponível por metro quadrado. Bastaria uma fotocélula desse tipo, de 1 ou 2 metros quadrados, para fornecer toda a energia que nós precisássemos para o nosso consumo diário, e o excedente nós poderíamos vender para as empresas de energia. Já existe o chamado sistema on-grid, né, que você conecta o seu sistema de fornecimento de energia solar às empresas de energia, e o excedente ele flui e entra na rede de energia comum, e vai ser aproveitado por outra pessoa, vai ser fornecido a outra pessoa, e a concessionária de energia lhe paga para isso. Vejo então que os materiais, eles estão evoluindo de uma maneira fantástica. No momento em que nós tivermos as fotocélulas, por exemplo, orgânicas, baratas, como nós vimos na primeira notícia, e os materiais de altíssimo rendimento, de altíssima eficiência quântica, 132%, nós vamos ter aí uma revolução e todo mundo vai ser um fornecedor de energia elétrica. A sua casa vai se transformar numa fazenda de energia, numa fazenda produtora de energia, como já estão sendo elaboradas em alguns países. Nos Estados Unidos nós já temos fazendas que têm painéis solares que carregam baterias, e essas baterias são levadas até as casas das pessoas para fornecer energia elétrica. E quando a bateria esvazia, ela avisa via própria rede que está acabando a energia, e um carro da concessionária vem lá e troca a sua bateria por uma bateria nova, uma bateria carregada. É isso aí. Voltaremos com o trebuchet da tecnologia, com não apenas as notícias, mas as explicações técnicas de como a coisa funciona. Esperamos que você continue a nos acompanhar nesse canal. Até mais!